E olha só o que diz a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui, esse texto, se você for olhar um pouco antes, fala sobre a ressurreição de Cristo. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio para um propósito de Deus. Ele veio para cumprir a palavra ou o propósito do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Nós vemos Jesus cumprir o seu ministério de uma forma maravilhosa. Mas nós vemos também que no final de tudo isso, no finalzinho do seu chamado, nós vemos Jesus separar os 12 para que pudesse andar com ele. Então Jesus, no seu caminhar, na sua trajetória, no caminho que Deus havia escolhido para ele traz algumas pessoas para andar próximo dele, para ensinar aquilo que Deus tinha através da vida dele, para que esses apóstolos, para que essas pessoas que estavam próximo dele pudessem seguir o seu exemplo, pudessem andar no caminho que Jesus andou, para que as pessoas pudessem reconhecer quem era Cristo naquele momento, para quem Cristo tinha vindo na terra, qual era o propósito de Cristo aqui na terra. E Jesus começa a ensinar esses discípulos. Nós vemos que Jesus começa a fazer maravilhas, começa a fazer milagres, e tudo isso os seus discípulos todos olhando. Os seus discípulos ao seu lado começam a presenciar todas essas maravilhas. Esses discípulos que nós acabamos de ver aqui são 2 discípulos que estavam próximos de Jesus. Não fala o nome, mas fala que esses discípulos acompanharam Jesus na sua trajetória. E eles tinham visto a morte de Cristo. E é justamente isso que é onde nós precisamos entender, que eles esperavam um Messias que viesse bater de frente com Roma, como se fosse um soldado. Eles esperavam uma pessoa que viesse fazer algo mirabolante para que o povo da terra viesse o glorificar. Aquelas pessoas em Jerusalém, os judeus esperavam um Messias que pudesse salvar eles do povo de Roma, daquela escravidão, de todos aqueles impostos. Mas Jesus não veio só para isso. Jesus não veio dessa forma. Jesus veio para mostrar que ele tinha que cumprir o propósito do Pai aqui na terra. E qual era esse propósito? Mostrar o caminho correto para mim e para você. Mostrar que muitas das vezes estar perto do caminho não significa que eu e você estamos trilhando o caminho correto. Ou muitas das vezes nós estamos no caminho, mas isso não significa que o caminho que nós estamos trilhando seja o caminho de Cristo. Seja um caminho que é aquilo que Deus quer para mim e para você. Porque uma coisa é eu trilhar o meu caminho, as minhas vontades, os meus desejos, e a outra coisa é eu seguir a vontade do Pai, andar conforme aquilo que Deus ensinou a eu e a você. E nós vemos aqui 2 homens que viram Jesus ser crucificado e não ressuscitou após o 3º dia. Eles esperavam que Jesus, com tantos milagres que Jesus tinha feito na terra, eles esperavam que Jesus viesse se
orar, ou viesse pedir para que o pai viesse tirar ele das garras daquele povo. Mas quando nós olhamos nesse texto, nós vemos dois homens decepcionados. Nós vemos dois homens que olharam para Cristo de uma forma, eles imaginaram na sua mente Jesus como um super-homem, um super-herói. Mas Jesus, após ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitado, Jesus encontra esses homens voltando para Jerusalém, voltando, saindo no caminho de Emaús. Perdão. Só que Jesus, antes de acontecer tudo isso, Jesus falou para eles: não saiam deste lugar enquanto vocês não forem revestidos. E muitas das vezes é assim comigo e com você, é assim com a igreja. Às vezes nós imaginamos Jesus de uma forma, às vezes nós imaginamos Jesus vindo nos socorrer nos nossos momentos difíceis, nas nossas limitações, nas nossas preocupações. Não que Ele não venha, mas nós precisamos entender que não é no meu tempo, não é no teu tempo. Nós precisamos entender que não é do meu jeito, não é do teu jeito, porque existe um propósito, irmão. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para trilhar no caminho de Cristo, para que se cumprisse um propósito através da sua vida. Porque o preço que foi pago naquela cruz, o preço de sangue, não foi para que nós vivêssemos um caminho, ou vivêssemos uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, e mesmo assim nós chegamos aqui, em meio à dificuldade, em meio à tribulação: Senhor, me salva, e Deus vem e salva você. Não é dessa forma que Deus age, não é dessa forma que Deus trabalha. Muitas das vezes eu e você nos decepcionamos porque nós colocamos a nossa esperança em algo material, ou as nossas esperanças em homens, ou a esperança nas nossas próprias forças. Só uma coisa eu falo para você, irmão: se você está esperando, se você está colocando as suas forças nesses itens que eu te falei agora, sinto lhe informar, você vai se decepcionar. Você vai se entristecer como esses homens se entristeceram. E possa ser que nesse momento de tristeza, em vez de você avançar o seu ministério, você vai regredir. Você vai sair do lugar que Deus te trouxe, ou do lugar que Deus te mostrou, para voltar para o lugar que você acha que é o correto. Olha só o interessante, que no hebraico a palavra Emaús, ela significa Hamat. Ela no hebraico se chama Hamat, que significa fonte de águas quentes. Só que eles não entenderam. Eles não entenderam que a fonte de água viva estava com eles. Eles estavam trocando uma fonte de água viva por uma fonte de água quente. E nós sabemos que quando nós tomamos água quente, ela dá aquele enjoo, daquela vontade de colocar para fora. E nós precisamos entender que o único que pode nos dar água da vida, nos dar água que sacia a nossa sede, é Cristo, irmão. Não saia do lugar aonde Deus falou para você. Não saia do lugar sem antes Deus confirmar no teu coração. Não faça nada sem Deus antes falar para você: vai adiante que eu sou contigo. É, Jesus. Porque Deus havia falado, Jesus havia falado para eles: não saia deste lugar antes que vocês sejam revestidos. Por que ser revestido? Para que vocês não tomam atitudes da sua própria carne. Para que nós não venhamos tomar atitude do nosso próprio eu, do nosso achismo, do nosso querer, das nossas vontades. Porque muitas das vezes nós queremos
fazer ou tomar atitudes sobre o impulso de uma tristeza ou muitas vezes de uma alegria, sem Deus ter confirmado no nosso coração. Só que tudo isso tem um preço, tudo isso tem uma consequência, irmãos. Porque em vez do seu chamado adiantar, ou em vez da sua vida adiantar em Cristo, ela vai retroceder porque você tomou uma atitude sem antes pedir o direcionamento de Deus, sem saber se Deus estava no seu lado. Porque muitas das vezes Deus está no nosso barco e nós estamos pedindo socorro para pessoas estranhas, Senhor, ou nós não confiamos no Deus que nós servimos. Sabe por quê? Porque nós pensamos pequeno, nós somos limitados, nós não entendemos ainda o tamanho do Deus que nós servimos. Esses discípulos eles não tinham entendido ainda que eles estavam do lado da fonte de água viva. Eles não tinham entendido ainda que não era o tempo de sair daquele lugar. E aí Jesus no caminho encontra eles. E aí Jesus começa a perguntar, começa a falar com eles. Só que o texto fala que eles não reconheceram Jesus. Se muitas das vezes nem eu e você sabemos quem nós somos, como é que nós vamos reconhecer Jesus? Meu Deus. Se muitas das vezes nós não sabemos nem qual é o nosso propósito aqui na terra, como é que nós vamos reconhecer o propósito de Deus sobre as nossas vidas? Meu Deus. Porque quando Deus Ele soprou o fôlego de vida no homem, era para que o homem viesse cumprir o propósito dele aqui na terra. Só que o homem falhou, o homem pecou, o homem ignorou aquilo que Deus tinha criado para ele. O homem ignorou as maravilhas de Deus. E aí, para aqueles que conhecem a Bíblia, sabem, para todo pecado há uma consequência. Para todo pecado há uma consequência. E muitas das vezes essa consequência, eu e você, nós não vamos aguentar. Nós não vamos suportar essas limitações, essas dificuldades. É por isso que Jesus fala para eles: não saiam enquanto vocês não forem revestidos, porque é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, de você, que nos convence do pecado, que nos convence das nossas falhas, que nos mostra que nós somos limitados, que nos mostra que eu e você, sem Deus, nós não somos nada. Meu Deus. Nós não conseguimos alcançar nada se Deus não for comigo e com você. Você pode até alcançar coisas materiais, mas é uma pergunta que eu te faço: isso salva alguém? As bênçãos materiais salvam alguém? Meu Deus. Eu não estou falando que é pecado. Eu quero que você entenda que se nós aqui na terra não despertarmos para o chamado, despertarmos para aquilo que nós somos chamados, Jesus está à porta e Ele está batendo. Eita, Jesus. Eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar. Ele quer entrar, morar, ceiar junto com você. Ele quer fazer parte da sua família. Ele quer partilhar o pão com você. Quando fala partilhar o pão com você, é sentar na mesa. E quando nós falamos de mesa, irmão, nós falamos de intimidade, relacionamento, intimidade. Porque esses homens não, mesmo andando com Jesus, não reconheceram a voz, não reconheceram Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com outras coisas. Vamos sair de lá. Jesus não vai voltar mais. Aquele que nós achávamos que era o nosso Salvador, mataram ele. Só que eles não tinham entendido. Jesus ministrando a vida deles todo aquele tempo. Eles não tinham entendido que Jesus veio para levar o meu e o teu pecado naquela cruz. Jesus veio para mostrar para mim e para você que nós não estamos
E quando eu começo a meditar nas Escrituras, eu vejo pessoas mais próximas de Jesus, que mesmo andando com Jesus, não tinha entendido o propósito. Judas foi um dele, porque Judas não precisava fazer aquilo que ele estava fazendo. Judas não precisava vender. Ah, Renato, mas era para se cumprir as Escrituras, sim. Mas tem situações na minha e na tua vida que nós podemos fazer diferente. Quando nós entendemos o nosso chamado, nós podemos fazer diferente através do Espírito Santo de Deus. Porque Judas estava andando com Jesus, ele estava perto do caminho. Aparentemente ele estava no caminho. Mas para quem está de fora hoje, olhando e analisando as Escrituras, ele estava perto do caminho, não estava no caminho. No entanto, que ele se perdeu no meio do caminho. É isso que Deus está falando comigo e com você. Cuidado, que no meio do caminho nós podemos se perder. No meio da jornada nós podemos se perder. Mas o interessante e maravilhoso é que Deus mais uma vez nos dá uma oportunidade de despertarmos. Deus, aleluia. O mais importante disso é que o Senhor fala para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Meu Deus. Eu vou, mas eu vou preparar morada para vocês. Eles não tinham entendido. Então nós temos que despertar, irmão, enquanto há tempo. Como o Michael falou aqui, possa ser que o amanhã não haja mais tempo. Porque o amanhã para mim e para você não existe. Existe no calendário, sexta-feira. Mas eu não sei, você não sabe se nós estaremos amanhã aqui. Só quem sabe é Deus. Ah, mas tudo bem. Estou falando que você vai morrer, não me leva agora. Eu estou falando que se você não buscar Deus hoje, se você não buscar se conciliar com o Senhor hoje, se você não voltar para o caminho do Senhor hoje, possa ser que amanhã não haja mais tempo. Meu Deus. Como não houve para Judas, quando ele se arrependeu, quando ele pensou, quando ele despertou, já havia acontecido. O arrependimento veio, mas já era tarde. Então mais uma vez o Senhor nos traz aqui nessa casa dele, para que nós possamos nos autoavaliarmos e perguntarmos: eu estou perto do caminho ou estou no caminho? Ou eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo o propósito de Deus ou estou fazendo o meu propósito? Eu estou trilhando o caminho de Deus ou estou trilhando o meu caminho? Meu Deus. Que muitas das vezes as pessoas acham que porque estão dentro da igreja, estão no caminho, estão trilhando o caminho certo. Mas o Senhor nos dá mais uma oportunidade nessa noite, de nós olharmos para dentro de nós e perguntar: quem eu sou? É esse o caminho? Senhor, eu estou fazendo o teu querer, a tua vontade? Que seja feita a tua vontade sobre a minha vida, seja feito o teu querer sobre a minha vida, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós fazemos a vontade de Deus, mesmo em meio às nossas limitações, os nossos problemas, nossas dificuldades, é Ele quem cuida de nós, irmãos. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos direciona através do Espírito Santo de Deus. Você não está só. As pessoas podem te abandonar, os irmãos podem te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Então que nós não devemos cometer os mesmos erros. Porque um homem que achou que estava fazendo a coisa correta, que hoje, abaixo de Jesus, eu acho que é o maior evangelista, Paulo, ele achava que estava no caminho certo, achava que estava fazendo as coisas certas, mas ele precisou ter um encontro com Jesus. Ele precisou ter um encontro com o Mestre. Quantos de nós estamos precisando ter um encontro verdadeiro? Meu Deus. O encontro não é vir na igreja, irmãos. Não é só vir na igreja. Ter um encontro com Deus é algo muito melhor do que isso. É você entrar na presença do Santo e não ter mais vontade de sair.
Eu vejo o Luiz Alexandre, nosso evangelista, uma vez contando para mim um testemunho dele, e ele ainda jovem, não que ele não seja jovem ainda, mas quando ele era mais jovem, ele falou que ele entrou na sua casa, começou a orar a Deus ali o tempo passou, começou a escutar um louvor, e ali Deus, se eu não me engano, acho que ele foi batizado naquele dia, e a glória de Deus desceu sobre a casa dele, sobre a vida dele, e ali, irmãos, ele, como é que eu posso dizer, dele fluiu rios de águas vivas. Por quê? Porque ele estava buscando naquele que pode dar, aquele que pode nos alimentar. Porque Deus olhou para ele naquele momento de um coração sincero, um coração puro, um coração que, sabe, se despojou do seu eu, despiu do velho homem, tirou tudo aquilo que não agradava a Deus naquele momento e falou assim: Senhor, eu sou teu, me visita neste lugar, fala comigo ao meu coração, não aquilo que eu quero escutar, mas eu quero ouvir a tua voz. Isso é se relacionar com Deus, isso é ter intimidade com Deus. Quando você entra na sua casa ou no seu quarto, fecha a porta e começa a orar, quando você começa a clamar ali, você começa a sentir a presença de Deus, irmão. Isso é você ter experiência com Deus. Se você não tem experiência com Deus, esse é o momento de você ter experiência com Deus. Aleluia. Porque esses homens acharam que estavam no caminho certo, mesmo estando ao lado de Jesus. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós estamos no caminho certo. Mas a igreja, ela te mostra o caminho certo. A igreja, pelo menos o papel da igreja é esse: mostrar o caminho que você deve andar através das Escrituras. Se alguém está falando para você outra coisa além disso, irmãos, cuidado. Mas se a pessoa está falando, se Deus está ministrando no coração do pastor, do evangelista, através da palavra, e mostrando para você que o caminho esse aqui, não existe outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, se não for através das Escrituras. As Escrituras é o nosso manual. Nós precisamos viver as Escrituras. Paulo achou que cumprindo a lei era o suficiente. Paulo achou que caçando aquelas pessoas que ali estavam ministrando a palavra de Deus, falando sobre o Messias, estava falando a coisa correta, estava fazendo a coisa correta. Ele precisou ter um encontro real. E aí no caminho para Damasco, o Senhor fala: é hoje que o Senhor quer te visitar nesse lugar, irmão. É hoje que o Senhor quer falar ao teu coração. É hoje que o Senhor quer mostrar o caminho correto para mim e para você. Se você está no caminho correto, continue. Mas se você não está no caminho, volte para o caminho do Senhor. Busque a face de Deus. E aí quando Paulo toma aquele impacto, que ele é lançado ao chão, e ali ele perde a visão, ele fala: Senhor. E aí Deus fala: por que me persegues? Acho que Deus só faltou falar para ele assim: você acha que está fazendo a coisa correta, mas não está. Você acha que está no caminho correto, mas não está. Mas eu vou tirar as escamas dos teus olhos nesta noite. Aleluia. Eu vou fazer com que você fique cego para as coisas do mundo, para que você possa enxergar as coisas espirituais de Deus. Aleluia. Foi isso que eu aqui, pensando em Deus, trazendo fazendo que deu Luiz. Essa foi do trono agora, irmãos. Essa foi do trono, porque assim, muitas das vezes nós precisamos, o Senhor precisa nos cegar para as coisas do mundo, para que nós possamos enxergar as coisas de Deus. E foi isso que esse encontro aconteceu. Foi isso que aconteceu nesse encontro. Porque quando Paulo perde a visão, e aí Deus tira ele de cena um pouquinho e deixa ele ali se perguntando: quem eu sou? Só conjecturando, tá, irmão? Não está na Bíblia. Fico eu pensando aqui que Paulo, com seus olhos fechados, sem enxergar nada, quem
quem eu sou? Será que eu estou fazendo a coisa correta? Será que tudo que eu fiz até hoje não valeu a pena? Será que o que eu estou fazendo, Deus está se agradando? Irmãos, quão bom e maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus e Ele fala aos nossos corações, e Ele confirma as nossas orações através de louvor, através da Sua palavra, através de uma oração. Porque muitas das vezes nós estamos tão, como é que eu posso dizer, tão autossuficiente ou cheio de nós mesmos, que nós achamos que estamos fazendo a coisa correta, e aí Deus nos traz uma palavra dessa, para que nós venhamos ser impactados, para que nós venhamos, sabe, ser chacoalhados, para que nós possamos despertar. E esses homens, e aí Jesus começa a dialogar com eles, e começa a seguir um caminho. Nós vemos que nem eles mesmos, nem os dois discípulos se conheciam direito. Sabe por quê, irmãos? Porque eles ficaram se questionando, eles ficaram se perguntando. E aí eu paro para analisar as Escrituras e pergunto para Deus assim: Senhor, muitas das vezes nós queremos fazer as coisas tão corretas, tão certas, que às vezes a certa para nós é errada para o Senhor. Nós queremos fazer as coisas de uma forma tão mirabolante para que as pessoas vejam, mas Jesus não se agrada. Sabe por quê? Porque se você mesmo não sabe quem você é, como é que eu posso, como é que nós podemos conhecer a Jesus? E para você conhecer uma pessoa, para você se relacionar com uma pessoa, requer tempo. Porque muitas das vezes nós não queremos investir esse tempo com Jesus. Nós investimos tempo em outras coisas. Só que no meio do caminho essas outras coisas vai fazer nos entristecer. Vai fazer com que eu e você venhamos entender que não vai saciar o nosso coração, não vai encher o nosso coração. Pode até encher momentaneamente, mas você vai ver que você está correndo uma corrida em vão. Você está trilhando um caminho que não vai te levar a nada. E o interessante é que Jesus dá oportunidade para esses dois homens reconhecer e voltar atrás. É isso que Deus faz comigo e com você. Mais uma vez Ele nos trouxe aqui para que nós venhamos reconhecer quem Ele é sobre as nossas vidas. Que aquele preço que foi pago na cruz, você tem que ter em mente que não foi em vão. Eu e você temos que fazer valer a pena, não com as nossas forças, porque nós vamos cansar. Mas se nós lançarmos as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas limitações aos pés do Senhor, é Ele que vai nos fortalecer. Aleluia. É Ele que vai nos ajudar, porque nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo. Os dias são maus. Não é possível que eu e você não estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Só que nós entendemos, porque já somos adultos. Mas para quem tem filho,
é o legado que nós vamos deixar? Qual é o ensinamento que nós vamos deixar para os nossos filhos? Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que existe um Deus que nos guia. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que existe um Deus que pagou um alto preço. Qual foi? Dando o seu filho naquela cruz. Você acha que é fácil você entregar um filho? Irmão, quando o meu se machuca, eu já fico querendo chorar. Quando eu penso em bater no meu, mesmo ele fazendo coisa errada, eu fico, Senhor, será que eu posso? Sabe por quê, irmão? Você ama, é seu filho, é seu sangue. Imagine quando Deus olha para Jesus e fala: você tem que descer na terra, porque senão o meu propósito não vai se cumprir, porque eu não encontrei ninguém capaz lá na terra para fazer, porque eu achei que soprando fôlego de vida no homem, ele ia fazer jus ao meu chamado, ao meu propósito. E aí Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Aleluia. Só que Jesus passou um tempo aqui na terra, e esse tempo foi o suficiente para mostrar para mim e para você que se nós não investirmos o nosso tempo em Cristo, Ele vai requerer. Porque nós passamos 4 horas no Netflix, nós passamos 5 horas no celular, nós passamos 6, 7 horas no baile, e aí quando nós entramos na presença de Deus, é 5 minutos, é 10 minutos. Quando nós vimos na casa do Senhor, 1h30, 2 horas, nós já começamos a murmurar, a fadigar. Então você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber qual é o propósito de Deus sobre a sua vida. Você precisa saber que tempo você tem investido em Deus. Faz uma autoavaliação da sua vida hoje, porque Deus vai requerer de mim e de você. As coisas do mundo vão te entristecer, mas você em Cristo Jesus, você pode até estar triste hoje, mas quando você clama ao Abba, Pai, Aleluia. Ele te alegra. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa que quando Pedro está subindo ali aquelas escadas, e aquele homem pede um dinheiro para Pedro, e Pedro fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O quê? A presença do Pai. Não existe nada melhor do que a presença de Deus, irmão. Não existe nada melhor do que você estar na presença do Santo do Santo. Esses discípulos, eles estavam e andaram com Jesus e não sabiam quem era Jesus. Eles estavam perto do caminho, mas não estavam no caminho. Judas estava perto do caminho, mas não estava no caminho. Ele achava que isso, mas não estava. Paulo estava perto do caminho, achando que estava fazendo a coisa certa, mas também não estava. Até quando ele recebeu a presença de Deus. É, Deus. E os discípulos só foram despertar no partir do pão. Verdade. Eu fico olhando Jesus quando ele senta, aquela multidão. E aí os discípulos falam: mestre, o povo está com fome. Está com fome? Dá algo para eles comerem. Mas não tem. Não tem, mestre, não tem nada. Aí chega um jovem: eu não tenho nada, mas eu sei que isso aqui, na mão do Senhor, se multiplicará. Quando você coloca a sua vida na mão de Deus, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter uma série de situações, mas Deus vai fazer você sair de todas elas. Deus vai te dar a válvula de escape, porque é Deus quem trabalha por você.
É você colocando a sua vida na mão de Deus, falando assim: Deus, eu sou limitado, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, esse é santo. E se for da tua vontade, Pai, me faz eu andar no teu caminho de novo, me faz eu voltar para o teu caminho. Mas o que isso tem a ver, Renato, com o milagre que Jesus fez? Ele levanta o pão para o alto e fala: Pai, graças te dou. Mais uma vez o Senhor partiu o pão. E o Senhor está aqui nessa noite para compartilhar do pão comigo e com você. Aleluias. O Senhor está nos chamando mais uma vez para sentar à mesa com Ele. Glória a Deus. Para partilhar do pão comigo e com você. Como nós cantamos aqui: Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Nos faz andar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Mesmo em meio às dificuldades e em meio às lutas, se muitas das vezes as pessoas lançaram palavras sobre a minha e sobre a tua vida que desanima, que vai haver bastante, irmão. Se com Jesus foi assim, com os discípulos foi assim, por que comigo e com você não vai ser diferente? Você já prestou atenção que quando você começa a buscar mais de Deus, mais aumenta o grau de dificuldade, mais aumenta as lutas, mais aumenta as acusações, as pessoas te apontando, você não vai conseguir. Para ver um crentão agora, até uns dias atrás você estava ali, estava lá, agora você quer mostrar que você é diferente dos outros. Não é assim que as pessoas falam? É assim, irmão. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Uma coisa eu sei: que o meu Redentor vive. Aleluia. Ele morreu e após o terceiro dia ressuscitou para que cumprisse o propósito de Deus sobre a vida dele, sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Qual é o caminho que nós temos trilhado? Reflita nesta noite. Aleluia. Qual é o caminho que eu e você temos trilhado? Quem nós somos em Cristo Jesus? Se coloque de pé nesta noite. Amém?